e vamos falar sobre Palmeiras e Santos que se enfrentam neste sábado às 18h30 no estádio do Morumbi, porque o Allianz Parque vai receber um evento particular. Então teremos o jogo no Morumbi, só torcedores do Palmeiras. E um Santos que vem muito pressionado, não só por conta da sua posição na tabela. Hoje o Santos está na última colocação do Grupo A, mas também por tudo que vem acontecendo, né? O Santos apenas com uma vitória no Campeonato Paulista até aqui, protesto da torcida jovem que foi até o CT Rei Pelé, falou com jogadores, falou com o presidente, com o Odair Hellmann. Então o clima no Santos é de muita pressão, de muita cobrança. Em contrapartida, vai enfrentar uma equipe do Palmeiras, além da torcida ao lado, que provavelmente deve lotar o Morumbi. O Palmeiras que foi campeão recentemente, né, da Supercopa, em cima do Flamengo, jogando muita bola. Venceu durante a semana com a equipe reserva, o único time que o Santos também venceu, né? O Mirassol, o Palmeiras acabou vencendo. Enfim, um jogo que, olha, torcedor santista já começa, sem dúvida nenhuma, muito nervoso. Vamos falar aqui a provável escalação do time santista, quem tá de fora desse clássico e também a provável escalação da equipe do Palmeiras. E como de costume, quero o seu palpite aqui nos comentários. Quanto você acha que vai ser esse jogo do Santos e também como seria a sua escalação? Enquanto você vai me respondendo nos comentários, vamos para a tabela do Campeonato Paulista, só para a gente relembrar, né, a situação, já que ficamos aí uma semana sem jogos do Santos, né? O Santos que na última rodada acabou empatando com a Ferroviária. Então o Santos está no grupo A, o Botafogo está com 8 pontos, está na liderança, o Bragantino com 7 pontos e tem a mesma pontuação a Inter de Limeira com 7 pontos também. O Santos com 6 pontos. Então é um grupo que está muito disputado, né? Apesar do Santos estar ali na lanterninha do grupo, em termos de pontuação, se o Santos conseguir uma certa recuperação no Campeonato Paulista, pode ser que consiga uma classificação. Mas precisa acordar, né? Precisa voltar a vencer, não adianta só ficar empatando no Campeonato Paulista. Aí passando rapidamente, tem o grupo B, que tem o São Paulo com 8, Água Santa 5, Mirassol e Guarani com 4 pontos, né, em terceiro e quarto. Grupo C, o Corinthians com 10 pontos, São Bento 8, Ferroviária 4 e Ituano 3. E o grupo D, Palmeiras na liderança com 11 pontos, Santo André 10, São Bernardo 8 e Portuguesa 4 pontos. Então essa é a situação do Campeonato Paulista no momento, tá certo? Precisamos, pelo menos, né, nesse clássico contra o Palmeiras, não sei a opinião de vocês, mas pelo menos de um empate. Esse jogo contra o Palmeiras, quem sabe um empate, e depois contra o São Bento, né, os outros jogos, aí sim pensar numa vitória, porque sendo bem honesta aqui com vocês sabem que eu sempre tento ser honesta, né, não ficar em cima do muro em algumas situações, acho, né, uma vitória do Santos em cima do Palmeiras seria algo espetacular em relação aos momentos que as duas equipes estão vivendo, tanto tecnicamente como também de cobrança, né? Palmeiras que vem num clima aí de título, pós-título, o Santos, vocês sabem tudo que está acontecendo. Mas vamos aqui começar falando quem está fora desse jogo, depois a gente fala dos relacionados e aí as prováveis escalações. Quem tá fora? O Felipe Jonathan, ele já tá recuperado de uma lombalgia, tá fazendo uma espécie de pré-temporada, né? Porque o Felipe Jonathan não teve pré-temporada por conta desse problema de lombalgia, então já tá trabalhando em campo, fazendo uma preparação física, pensando em, quem sabe, voltar a ficar à disposição, quem sabe lá no meio, finalzinho de fevereiro, ele volte a ser relacionado pelo técnico Odair Hellmann. E isso é importante até em relação ao Kevson, né? O Kevson que foi promovido pelo técnico Odair, se ele vai ser uma opção para o Lucas Pires, se não vai ser, tudo depende de como que vai ser essa volta do Felipe Jonathan. Outro jogador que ainda está fora e provavelmente final de fevereiro, começo de março, é o Ed Carlos. O Ed Carlos, ele acabou fazendo uma cirurgia no ombro esquerdo, está se recuperando dessa cirurgia também. Miguelito, que voltou no último final de semana da Bolívia, já foi integrado, já está treinando com o elenco profissional do Santos. Tinha até uma possibilidade do Miguelito ser relacionado para o Clássico, mas o técnico Odair Hellmann achou melhor segurar um pouco,
vai melhorar essa parte de condicionamento físico do Miguelito, para que daí ele possa ser uma opção, né? O Miguelito, que foi citado pelo próprio Odair como meia, ele enxerga o Miguelito como meia, ele que pode atuar tanto na ponta como também no meio campo. Outro desfalque do Santos é o volante Rodrigo Fernandes, né? Ele está com uma lesão moderada no reto femoral direito, está em tratamento com a fisioterapia, então deve ainda desfalcar o Santos nos próximos jogos. E tem o Carabarral, que está com uma lesão muscular também, vai ser desfalque para os próximos jogos. Carabarral, que jogou bem, né, contra a Ferroviária. E o Soteldo, como vocês sabem, né, vai ter que passar por cirurgia, porque rompeu o tendão do músculo, né, do peitoral do Soteldo, então vai passar por cirurgia no sábado. Deve ficar fora aí por alguns meses. Dito isso, vamos então a quem foi relacionado pelo técnico Odair Hellmann para esse clássico de sábado. Goleiros, João Paulo, Vladimir e Diógenes. Aí temos laterais, João Lucas, Natan e Lucas Pires. Me arrisco a dizer que os 3 laterais vão jogar, né? A gente sabe que os laterais, João Lucas e Natan, um no segundo tempo, o outro no primeiro tempo. Zagueiros, Messias, Bauerman, Michael, que está de volta, e Luiz Felipe. E aí, no meio campo, temos Sandri, Dodi, Zanocelo, Camacho, Balieiro e Ivonei. Ivonei, que foi promovido pelo Odair Hellmann, vai ficar à disposição para esse clássico contra o Palmeiras. E aí no ataque temos Mendonça, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Lucas Barbosa, Ângelo, Raniel, que foi inscrito, né, melou a negociação dele com o Cruz Azul, e o Rua Seco. Dito isso, vamos então para a provável escalação do time santista, que deve contar com João Paulo, João Lucas ou Natan, né? Como eu disse, sempre existe esse revezamento entre os dois. Messias, Bauerman e Lucas Pires, Sandri, Dodi, Zanocelo, Lucas Braga, Mendonça e Marcos Leonardo. O Odair Hellmann vai povoar ali o meio-campo, né, com jogadores que teoricamente podem marcar um pouco mais. Então, por isso ele também não vai colocar um Ivonei, por exemplo, que é o meio-campista, né? Vai tentar fechar a casinha ali e explorar, quem sabe, no contra-ataque, a velocidade tanto do Mendonça como também do Lucas Braga, né? O Lucas Braga também, que é um jogador que tem a questão da recomposição. O Ângelo segue sendo preservado pelo Odair, já não jogou, né, como titular contra a equipe da Ferroviária. E também, em questão tática, né, eu acredito que o Lucas Braga tem uma recomposição melhor que o Ângelo, em termos de ajudar na marcação. Então, acho que para esse estilo de jogo que o Odair Hellmann está pensando que ele pode enfrentar com o Palmeiras, ele vai preferir mesmo, né, o Lucas Braga por tudo que está acontecendo com o Ângelo, mas também por essa questão de ser um jogador que recompõe melhor, né, por exemplo. E mais uma chance para o Zanocelo, né? Zanocelo, que desde quando o Santos recusou a proposta do Vasco de mais de 30 milhões, não está honrando ali que ele pode ser, quem sabe, um titular. Então é a chance do Zanocelo também tentar se redimir, fazer as pazes com o torcedor nesse clássico contra o Palmeiras. Então é basicamente isso, né? Com os desfalques que o Santos tem, né, com as ausências, não tem muito o que o Santos possa fazer. Eu estranho um pouco também a ausência do Pirani, né, entre os relacionados, mas acredito que entre Pirani e Ivonei foi uma opção ao Ivonei, né, do técnico Odair Hellmann. Não sei se o Pirani sentiu, mas até onde a gente sabe não tem informação sobre isso. Mas enfim, esse deve ser o Santos. Aí o Palmeiras é exatamente a mesma equipe que acabou vencendo, né, e sendo campeã em cima do Flamengo. Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. Então esse é o time do Palmeiras provável para enfrentar a equipe do Santos. Vale ressaltar que o Palmeiras, apesar, né, de ter jogado no meio de semana e vencido a equipe do Mirassol, foi uma equipe mista, reserva, né, da equipe palmeirense. Então eles chegam aí descansados também contra o Santos. Olha, como eu disse, né, eu não estou muito animada para esse jogo. Infelizmente, temo pelo pior, que seria uma derrota, mas nós somos santistas e temos que acreditar. Espero que os jogadores do Santos deem o seu máximo contra o Palmeiras, demonstrem vontade,
Se conseguir uma vitória, eu acho que seria algo sensacional. Não acho que é impossível, porque futebol tudo pode acontecer, mas, né, vamos ser sinceros aqui, né, o favoritismo está com a equipe palmeirense. Mas vamos torcer e muito para que o Santos consiga essa vitória diante do Palmeiras. E lembrando, depois do jogo, a gente vem aqui no canal para a gente fazer a nossa tradicional live para comentar esse Palmeiras e Santos. Me fala aqui nos comentários o que você pensa da partida e vou deixar agora no card um videozinho para você assistir de jogadores que foram procurados pelo Santos. Então segue aqui no canal conferindo esses conteúdos. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.